Aleluia. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso maravilhoso Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais essa manhã. Obrigado por essa semana que está iniciando hoje. Ó Deus, que em nome de Jesus, a presença do Senhor nos acompanhe durante essa semana. Pai, em nome de Jesus, fala agora ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui. Ó Deus, que em nome de Jesus saiamos daqui diferentes, renovados e transformados pelo poder da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia. Todos passaram bem essa semana. Agora um pouco mais quente, né? Já está precisando ligar ventilador, já está fazendo menos café, mais suco. Isso é ruim para Campo Belo, lá tem muito café, a gente depende de vender café. Então, essa época agora, o pessoal, né, lá vai ter que começar, quem vende café, começar a vender suco também, que aí faz uma média, né? Glória a Deus, mas o cafezinho é difícil ficar sem, né? Falar a verdade. O cafezinho é de lei. Muito bem. Vamos hoje, em nome de Jesus, com a permissão de Deus, encerrar a primeira carta a Timóteo. Um jovem pastor que andou 15 anos com o apóstolo Paulo e depois ele tem essa missão de pastorear a igreja em Éfeso. Vocês lembram de Éfeso? Uma cidade que é um teatro a céu aberto, murada, pagava para entrar, tinha um dos maiores teatros do mundo, tinha uma das maravilhas do mundo, né, que é o templo da deusa Diana. Dizem que o mármore lá do templo era tão branco que à noite parecia que estava iluminado, né? Não tinha energia elétrica naquela época, mas de tão exuberante que era esse templo. Muitos mini teatros. Vocês lembram quando nós estudamos Éfeso? Uma cidade muito rica, turística, desde aquela época. E Paulo tem até um episódio em Atos que teve uma confusão nesse teatro. Esse teatro que tinha lá era com capacidade para 40 mil pessoas e tinham peças teatrais, apresentações praticamente 24 horas por dia. E aí fez com que os maiores e melhores artistas do mundo se mudassem e passassem um período em Éfeso, né? Atrações de circo, etc. E Timóteo, então, fica nessa cidade e o apóstolo Paulo está aqui dando dicas para ele como que ele deveria pastorear a igreja lá. Já falamos de muita coisa nesses 5 capítulos, como os homens procedem no culto, como as mulheres devem proceder no culto, e etc. Uma série de coisas que ele fala sobre liderança, encoraja Timóteo com a sua juventude, para ele não desistir, para ele ficar firme, né, para ele se manter longe dos prazeres da carne, e etc. E hoje, o apóstolo Paulo, ele vai falar de um assunto no capítulo 6, versículo 3, 1 Timóteo 6, 3, que é sobre o amor ao dinheiro. E aí ele começa, então, a falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui, na escola bíblica, sobre amar o dinheiro. E por que o apóstolo Paulo colocou esse texto, né? Colocou esse assunto para Timóteo? Porque a carta é para auxiliar Timóteo no pastoreio da igreja. E por que o apóstolo Paulo se preocupou? Existia ali em Éfeso e em toda aquela região. Por isso que às vezes as coisas repetem, porque em toda a Ásia Menor e essa parte da Europa, existia uma seita que é o gnosticismo, que é uma seita onde o homem é o centro, não Deus.
e influenciava muito a igreja em Éfeso. E tinha principalmente filósofos que pregavam o viva o dia e não se preocupe com o amanhã, viva o momento. Teve uma época que era o Carpe Diem, vocês lembram? Viva agora, viva o momento e não se preocupe com o amanhã. E isso é uma coisa que não está dentro dos padrões de Deus. Essa história de deixa a vida me levar e vida leva eu, isso não está dentro daquilo que Deus quer para nós. A Bíblia fala que nós temos que fazer escolhas, escolher o certo. Existe o caminho, inclusive o evangelho naquela época era chamado de o caminho. Então não é simples, não é eu deixar as coisas acontecer, eu viver o dia de hoje, não é bem isso, né? Quando Jesus diz que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã e que é para nós observarmos os lírios do campo e etc., ele não quer dizer que você tem que preocupar só com o hoje e abandonar o amanhã, não é isso. Ele está falando ali naquele texto sobre ansiedade, preocupar, o que vai acontecer, e ficar ansioso com aquilo. Tanto que diz que não andeis ansiosos. Então, mas porém, naquela época, essa filosofia, ela era muito forte, de viver o agora. E passou, com isso, a ter uma ideia muito de oportunismo. Então, eu vou viver um momento. Se o momento me der uma oportunidade de eu ganhar dinheiro e ficar rico, eu quero isso. E essa questão do dinheiro começou a influenciar os crentes em Éfeso. Então, por isso, por causa dessas seitas e dessas filosofias, o apóstolo Paulo vai escrever agora acerca do dinheiro. Uma cidade rica, em cultura, em dinheiro, em todas as questões, e Paulo resolve então organizar a questão financeira. Como que um cristão deve pensar acerca do dinheiro? Porque o pessoal lá só queria correr atrás de dinheiro, de farra e viver o dia, né? E não é assim que nós aprendemos. Nós precisamos dar um rumo à nossa vida, decidir andar com Jesus, decidir estar debaixo das promessas de Deus. Então não é bem essa questão que era pregado lá. Por esse motivo, então, que o apóstolo Paulo escreve sobre o dinheiro. Bom, o que faz a igreja do Senhor Jesus não trabalhar com o dinheiro corretamente, né? Não é trabalhar com dinheiro tanto, é entender onde fica a posição do dinheiro na vida do cristão. Em que posição que fica? É em primeiro lugar, e depois é Deus, e depois é os irmãos? Eu preciso enriquecer primeiro, depois que eu vou perdoar, depois que eu vou fazer a obra de Deus, ou eu faço as coisas e depois eu me preocupo com o dinheiro? O dinheiro é uma consequência, o dinheiro é principal. Onde que fica o dinheiro na vida do cristão? Essa é a questão. Não é se a pessoa tem muito dinheiro ou não tem muito dinheiro. Não é isso. É em que posição o dinheiro ocupa, que prioridade tem. Ele é acima de tudo? Se eu precisar ferir os meus princípios cristãos para ganhar dinheiro, então isso aí está dentro. Se eu precisar mentir, se eu precisar passar alguém para trás. Então é posicionar o crente diante disso. É o que o apóstolo vai colocar nesse texto. Isso gera uma confusão por duas maneiras. Primeiro, os falsos mestres. Então, a presença de falsos ensinamentos e, é claro, a ausência de ensinamentos verdadeiros. Então, por isso que Paulo vai instruir Timóteo a falar sobre isso e a ficar atento a essa questão. Atento a isso. Muito bem.
Então, estava tendo aí esse ensinamento falso. Então, vamos ler a partir do versículo 3. Se alguém ensina, 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus, então aí, existem doutrinas falsas e tem a ausência da verdadeira do Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Essa palavra que ele coloca, piedade, vem nesse contexto da pessoa não concordar com a sã doutrina e de um ensino que é segundo a piedade. Segundo o que nós vamos ler aqui, e era a ideia do apóstolo Paulo, piedade está fora dos padrões de quem ama o dinheiro. É a principal causa de quem ama o dinheiro, é a ausência de piedade. Vocês já repararam que quanto mais a pessoa tem, menos ela reparte, quanto menos tem, mais ela reparte? Isso também era naquela época. Por quê? A ausência de piedade, de compaixão, está presente na vida de quem ama o dinheiro, que Paulo diz no texto aqui, vocês vão ver. Então a palavra piedade, ele já coloca ela aí. É quem não acredita na sã doutrina e no ensino segundo a piedade. Lembrando que é um momento histórico de guerras, opressão romana, judaica, muitas confusões na região, instabilidade, época de escravidão, principalmente. Escravo que fugia era morto. Se você devia alguém e não pagava, provavelmente você iria morrer. Alta carga tributária em cima das pessoas, mais do que hoje. É impossível, mas era, né? Hoje nós temos muito, mas na época, eu já expliquei aqui domingo, presumia-se uma colheita e se não pagasse, tomava a terra. Então, nesse contexto, Paulo introduz a palavra piedade. E no capítulo 5, ele fala de compaixão. Então, quem não acredita na sã doutrina e o ensino segundo a piedade é orgulhoso e nada entende. Então, Paulo coloca a pessoa que não reconhece a piedade como uma pessoa orgulhosa. E essa pessoa nada entende. Essa pessoa então, esse orgulhoso, mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo, nesse texto aqui, ele coloca que pessoas estão explorando a piedade, ou seja, aquele evangelho que pregava perdão e compaixão. Pessoas ganhando lucro com isso. E o que acontece é a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas naquela época que perdiam tudo, praticamente, e começavam a viver uma vida de miséria, às vezes até escravos, esses eram os mais explorados, financeiramente falando. Hoje, a gente também percebe a mesma coisa. Por que é bom falar de ontem, né, daquela época, e falar de hoje? Para a gente observar que a Bíblia ela é moderna. As coisas que são ensinadas aqui
e que o Espírito Santo começa a falar no nosso coração, não foi para 2000 anos atrás, é para agora. Então, hoje nós percebemos que o Evangelho, ele é uma fonte de lucro para aquelas pessoas que estão numa situação complicada financeiramente. Uma exploração nessas pessoas, era o que existia ali também. Usavam a piedade como fonte de lucro. Muito bem. Existem igrejas evangélicas hoje que o foco principal é enriquecer a pessoa. Então, se passar na porta, se fizer isso, aí Deus vai te enriquecer. E a questão do enriquecimento não está nos planos de Deus, não é o principal de Deus para a sua vida. O principal plano de Deus para a nossa vida é que nós vivamos com a esperança da glória. Isso é o primeiro. Deus não... A Bíblia diz que nunca um justo vai passar necessidade. Isso é bíblico. Nós temos inúmeras promessas de Deus. Mas isso não é o principal. O principal que nós precisamos crer, é o que Deus deu para nós, é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Esse é o Evangelho. E aí, com essa questão do enriquecimento aqui, prestem atenção nisso. Começou a virar doutrina. Como assim? Se a pessoa, ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa abençoada. Se ela é pobre, ela é uma pessoa que Deus não está com ela. Se hoje, qualquer igreja, ela quer ser pastoreada, ou quer ser liderada, e os líderes, presbíteros, diáconos, tem que parar na porta da igreja com o carro do ano. Porque se for com um carro dos anos 90, ele não é uma pessoa abençoada. Isso começa a servir de doutrina. Então, se eu não tenho nem carro para me andar, eu não sou uma pessoa abençoada por Deus. Eu sou abençoado se o meu carro zero está ali na porta. Deus dá o carro zero, mas isso não faz parte do divisor de águas para Deus. A pessoa, ela não precisa ser rica para a gente ver que Deus está com ela. E usamos hoje no Evangelho um termo estranho, né? Mas aquele irmão, Deus tem abençoado ele tanto. Ué, não, mas Deus tem abençoado tanta a vida do irmão. Que dia que comprou 2 casas, já tirou 3 carros. Mas será que Deus tem abençoado muito ele mesmo? Irmãos, eu escutei uma história essa semana de um cara, ele não é uma pessoa, ele não é cristão, né? Ele é um sociólogo. E aí, ele diz que um dia a filha dele, adolescente, então ele estava explicando, ele não crê em Deus, mas ele estava explicando que a felicidade, e já foi pregado isso aqui muitas vezes, ela vem em servir o outro. É isso. Então, a partir do momento que eu vivo para servir quem eu amo, eu começo a ser uma pessoa feliz. Então, eu sou feliz quando eu consigo atender o meu filho, ou minha esposa, ou meus pais. Aí eu começo a entender e a desfrutar de felicidade. Ele começou a dizer que, aí ele contou uma história, que a filha dele queria trazer os amigos, ela tem 13 anos, os amigos para o apartamento, para poder comer um salgado ali e juntar o pessoal, antes da pandemia. E aí, começou a chegar muito amigo. Ele falou, nossa, o apartamento não vai caber. E aí ele ficou preocupado. E aí a filha dele, de 13 anos, falou com ele, ele ficou no quarto dele assistindo televisão.
A filha dele abriu a porta do quarto e falou: pai, está muito cheio lá, nós vamos precisar usar o seu quarto. Aí ele falou assim: mas aqui é o único lugar que eu não tenho outro lugar. Aí ela falou assim: o senhor gosta de ficar bem na padaria. O senhor fala que gosta de ir na padaria. Então o senhor vai para a padaria e eu ligo a hora que acabar. Diz ele que foi na padaria e ficou 3h30. Diz ele que não tinha mais assunto com as funcionárias da padaria. Todo mundo que chegava do bairro ele conversou. Depois de 3h30 ele voltou para casa. Diz que aí já tinha acabado tudo. Aí diz que a filha dele deu um abraço nele. Falou: pai, o senhor é o melhor pai do mundo. Ele falou que se fosse necessário escutar aquilo ali, ele ficaria 3 dias na padaria, 1 semana na padaria. Falou: e se eu tivesse condição, eu comprava a padaria, para ouvir isso da filha, que ele era o melhor pai do mundo. Então, essas questões, isso não é uma demagogia pregada aqui e nem escrita aqui. Isso é uma coisa que o dinheiro não compra. E é rico aquele que tem o que o dinheiro não compra. E tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Que fique claro tudo isso. Não é uma história em quadrinhos que a gente conta aqui. Isso é realidade. Isso é realidade. Tanto que o homem mais rico que já existiu, que é Salomão, se você viu o que ele escreve sobre dinheiro, ele fala que a nossa vida é um sopro e que nós não vamos levar nada daqui. Amém? Muito bem, então essa é a questão da piedade até o versículo 5, onde pessoas então em Éfeso estão desfrutando aí, se enriquecendo, tendo lucro com a piedade. Versículo 6, muito bem. De fato, a piedade com contentamento, ela é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Continuando o 8, por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isto satisfeitos. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, nesses 2 versículos, é que a riqueza, ela não gera contentamento, não gera satisfação. Ninguém fica feliz somente com o dinheiro. É o que está escrito aqui. E está escrito por um homem de Deus, Paulo, que era rico e resolveu abrir mão para viver uma vida no ministério com Cristo. Ele está dizendo isso. Então ele diz que primeiro a riqueza não gera contentamento, né? Já diz o ditado que se dinheiro trouxesse felicidade, o rico não tomava antidepressivo. E vende muito antidepressivo para gente rico. Com certeza vende. Mais uma vez volto a frisar que o problema não é a quantidade de dinheiro. O problema é a posição que o dinheiro ocupa nas nossas vidas. Irmãos, e dinheiro, e correr atrás do dinheiro, primeiro, não gera contentamento e o contrário, gera um desgaste muito grande, porque segundo a Bíblia, é correr atrás do vento. Correr atrás do vento não é desgastante? Puxa vida, correr atrás do vento não tem explicação não. Chega num momento que você cansa de correr atrás do vento. Então, primeiro, não gera contentamento. Outra coisa que a gente vê no versículo 7, quando ele fala que nada nós trouxemos para o mundo e dele nada podemos levar, é que a riqueza não dura para sempre. Aliás, quem dera se riqueza durasse pelo menos o tempo da nossa vida. Às vezes a riqueza dura até um período. Tem gente que é rico por um tempo. Dinheiro, ele é uma coisa que acaba. Se ele não acabar durante a sua vida, você uma hora acaba. E ele fica.
mas é uma coisa momentânea, é um negócio só para a nossa vida. É bom demais se a gente tem dinheiro para pagar as contas em dia, pagar todos os boletos do mês já, amanhã, é uma beleza, muito bom, quem dera. Amanhã já está meu mês tudo pago, tudo que eu ganhar agora é livre. Não, ali está tudo quitado, não é isso. É, mais uma vez eu volto a frisar, é o amor a isso, a busca incansável a isso, que era pregado naquela época. Agora, ter e não deixar ele tomar conta de você, essa ânsia, essa busca por isso, por quê? Porque quem corre atrás do dinheiro, primeiro, nós vimos, não gera contentamento, segundo, a riqueza não dura para sempre. Tem alguns mitos, né, sobre o dinheiro. Primeiro, o dinheiro é sinônimo de sucesso e felicidade, foi o que eu acabei de dizer. Quem é rico não significa que é uma pessoa de sucesso, e nem que é feliz. Não é. A melhor estratégia do crescimento financeiro é aumentar a renda. É outra mentira. Não, para mim, para eu comprar o que eu quero, eu preciso aumentar minha renda, eu preciso de mais, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tem gente que ganha pouco e guarda o pouco que ganha e tem dinheiro. E tem gente que ganha muito, mas gasta mais do que ganha. Então não resolveu. Então também essa estratégia é furada. E o dinheiro é sinônimo de uma pessoa bem-sucedida, nós já falamos disso aqui. Enfim, ficar correndo atrás disso não é uma coisa bacana, é uma coisa que desgasta demais. O que diz ali no versículo 8? Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Significa que para você viver uma vida feliz e contente, não precisa de muito. Não precisa de muito. É interessante outra coisa, você vai fazer esse teste. Você vai conversar com quem estudou fora. Você vai conversar com um médico, que é rico, ou com um advogado, ou com um engenheiro, sei lá, qualquer um. Aí você vai perguntar para ele assim, fala, escuta, qual foi uma das melhores épocas da sua vida? Ele vai falar assim, foi quando eu fiz faculdade. E é a época que menos tem dinheiro. O estudante não tem dinheiro para nada. Para absolutamente nada. E todo mundo sente falta da época de estudante. Como que é isso? E assim vocês vão pensando aí. Como era bom, né? Quem viveu aí, às vezes aquela vidinha mais simples, que vivia todo mundo em família, que tinha os pais aí. Não é assim que a gente pensa? Isso não gera uma felicidade na gente? Ou que vontade de comprar um negócio fica sossegadinho. Não é assim? Não é assim que funciona. Então, ficar contente, segundo o texto aqui, para você ser feliz, não exige um alto custo, ainda bem, né? Que é barato ser feliz. Que notícia boa, irmãos, num domingo desse, respira aliviado assim, ó. Puxa vida, é barato ser feliz. Glória a Deus, aleluia. Versículo 9, diz assim, os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Nocivo é uma coisa que mata. Desejos descontrolados. Irmão, a pessoa que busca ficar rica, até a respiração dela muda. Você chega perto dela, está até, nossa, está a mil, está acelerado, está na pressão alta. Então, é o que diz aqui também, ó. Desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Correr, ansiar isso, ficar mais rico, querer mais, faz a pessoa cair, mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, aí que está, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro. Não é ser controlado, não é ter uma reservinha, não é isso não. É amar o dinheiro. Amar o dinheiro.
Isso aí tem muita coisa, né? Vocês já viram, tem desenho, já viu? Vocês já viram o desenho do tio Patinhas? Como que é uma pessoa que ama o dinheiro? Ele fica doido com as moedas dele. Ele mergulha na moeda de ouro. Aí ele sai de lá. Ali ele está amando o dinheiro dele, acima de tudo. Tudo para ele é aquilo ali. Imagina se acabar. Se vier um ladrão e roubar. Que a Bíblia fala que nós devemos juntar tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba. Aqui corre o risco de roubar. Então, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, está lá no versículo 10, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, essa ganância pelo dinheiro, pela riqueza, produz muitos males. Isso é um fato verdadeiro. E nós vemos que isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás e continua do mesmo jeito. E vai continuar do mesmo jeito até o dia que Jesus voltar. Isso aqui, a humanidade não muda. Só que cabe a nós mudar. Porque nós estamos tendo a chance de entender que isso aqui não funciona, tá? Mais uma vez vou frisar, não é ter o dinheiro, é amar o dinheiro. É diferente. Você pode ter muito e não amar, ocupar a posição 10ª da sua vida. Irmãos, nós vivemos num sistema, né? Nós vivemos no planeta Terra. Na Terra. Se você pisar, você está na Terra. Tem gente, aliás, que acha que está em Marte. E vive em outro planeta. Você conhece gente que vive em outro planeta? Eu conheço. Tem hora que você fala assim, ô fulano, aterriza aí que você tem que estar na Terra. Você está lá em Júpiter. Você não está no lugar certo, não. Apesar de ter pessoas que acham que vivem em outro planeta, mas nós vivemos aqui, na Terra. E é claro que se você vive aqui na Terra, né, esperando o céu, se você correr atrás, trabalhar, for inteligente, você vai ganhar dinheiro. Às vezes você entra numa faculdade, você forma, você tem uma profissão boa, ali você é responsável com o seu trabalho, chega cedo, trabalha bastante, você vai ficar rico de repente. Isso não tem problema, nós estamos vivendo num sistema assim, é comum isso. Agora, a partir do momento que isso passa a ser prioridade máxima, total, sem isso eu não vivo, eu preciso disso para ser feliz e etc., aí a gente começa a entrar nesses males que a Bíblia diz aqui sobre a questão da ganância. Amém? Muito bem. Bom, e agora, Paulo então ele vai fazer algumas recomendações, então, a Timóteo. Antes da gente entrar nessas recomendações do versículo 11, é porque do 11 ao 16, ele vai falar sobre algumas recomendações. Então, nós vamos passar para o 17, que ele vai continuar falando sobre o dinheiro, e depois a gente volta no 11, tá? O 17 diz assim: ordene os que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Imagina colocar a esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Significa que em Deus existe tudo o que eu preciso para a minha satisfação. Lembrando que o apóstolo já falou sobre isso. Uma das coisas que vai acontecer antes da vinda de Jesus, que vai aparecer o anticristo, é a questão da apostasia. Quem não entende que em Deus existe tudo para a nossa satisfação, corre um risco de abandonar a fé. É grave isso. Porque a partir do momento que você entende que o seu Deus, Criador e Todo-Poderoso, não conseguiu prover o necessário para você,
você corre o risco de abandonar a fé, e aí você ser que a Bíblia diz, apóstata, abandonar a fé, e começar a amaldiçoar a Deus e culpar a Deus. Então, nós precisamos ter a consciência de que em Deus nós conseguimos tudo que nós precisamos para a nossa satisfação. Amém? Glória a Deus. E ele continua, 18: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, aquele que acumula um tesouro no céu, acumula para si mesmo, e aí ele vai alcançar a verdadeira vida. 20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Lembra essa questão de falsamente chamado de conhecimento? Irmãos, isso aqui é sério. Então, Timóteo é jovem, está em Éfeso pastoreando uma igreja. Éfeso era praticamente naquela época o centro cultural do mundo. Todos os maiores filósofos da época, artistas plásticos, pintores, escultores, a maioria desse povo estava em Éfeso. E esse povo achava que tinha conhecimento, achava que tinha sabedoria, claro. Porém, o que o apóstolo diz aqui? É falsamente chamado de conhecimento. Porque ter conhecimento é aquele que conhece que um Deus pode resolver todos os seus problemas e pode estar totalmente satisfeito em Deus, não em conhecimento humano. Pode ter conhecimento humano? Pode, deve até, mas isso não é o necessário para nós. Professando, alguns desviaram-se da fé. Aí esse é o problema. E a graça sejam com vocês. Bom, e aí agora, para a gente encerrar a carta, a gente volta no 11, onde Paulo vai fazer algumas recomendações para Timóteo. Então ele diz assim: você, porém, homem de Deus, era jovem. Então Paulo está dando força para ele. Homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lembrando que Timóteo estava num contexto de guerra, escravidão, opressão. Então, ele vivendo num lugar de opressão, de guerra, de maldade, de matança, Paulo pede para ele perseverar na fé, no amor, na esperança e na mansidão. Muito bem. Eu vou abrir um parêntese aqui. Nós vemos hoje líderes evangélicos irem na televisão e rede social e começar a rebater as coisas. Eu quero aqui fazer uma retratação de gente que falou de mim, papapá, 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 vocês vão ver, e não sei o que tem. É isso que Paulo pediu para Timóteo fazer aqui? Não, não foi isso. O contexto que Timóteo vivia era pior. Irmão, a Bíblia fala que pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não faz parte da vida do crente revidar, vingar, amaldiçoar,
Deus nos fez abençoadores. O dia que Elias saiu da caverna, ele saiu para ungir um rei e um profeta. Nós temos mãos abençoadoras. Nós temos na nossa boca palavras de boas novas. Nós temos que ter aqui exemplos de fé, amor e mansidão. Se está tendo lei que vai oprimir cristão, se está tendo lei que vai... Isso não é problema nosso. Nós servimos a um Deus que Ele, que é controlador de todas as coisas. Nós precisamos ficar firmes na mansidão, na fé e no amor. E isso não só na nossa política, ou no exemplo que eu dei, mas no nosso dia a dia. A sede de vingança às vezes vem na gente. Mas não é possível, não, agora... Tem músicas evangélicas sobre isso, sobre vingança e tudo, né? Não é isso que Paulo deixa para Timóteo. E ele continua: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo. Preste atenção nisso. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, e eu lhe recomendo. Quando colocaram Jesus diante de Pôncio Pilatos, que era um procurador romano na região, hora nenhuma Jesus falou com ele: você vai pagar o que você está fazendo, meu Deus é maior do que você. Não foi isso que Jesus fez. Ele fez a boa confissão. E aí o 14: guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir o seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, o único que é imortal. Todos aqueles deuses gregos que tinham naquela região, todos morreram. O imortal era só o Senhor. Habita na luz inacessível, ao que ninguém viu e nem pode ver. A Ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Então Paulo, ele coloca essas orientações para Timóteo, que esse jovem homem de Deus fique firme nos ensinamentos e naquilo que Jesus deixou para nós e que Paulo deixa para ele aqui, para ele não se desviar da fé, manter firme no evangelho verdadeiro de Cristo. E nós encerramos então a primeira carta aqui. Falta a segunda e falta Tito. Aí nós vamos ter praticamente 2 anos de escola bíblica, visto todas as cartas do apóstolo Paulo. E essa aqui, quem deseja ser um pastor, um líder, ou já é, e quer saber como que tem que fazer, está tudo aqui em 1º e 2º Timóteo, porque são orientações diretas do apóstolo para Timóteo, que ficou pastoreando Éfeso. Ficou 15 anos praticamente com Paulo, aprendendo, andando junto, implantando igreja, tomando pedrada, sendo perseguido, ficou junto em Roma na prisão, e aí Paulo deixa ele lá. Então são recomendações preciosas, e volto a frisar, eram tempos diferentes, mas os problemas são os mesmos. E vai continuar sendo, a humanidade dificilmente deve haver uma mudança. Nós temos que acreditar, mas só o Espírito Santo de Deus consegue mudar, né? Já mudou muita coisa, mas infelizmente os problemas da humanidade, a ganância, a apostasia, a idolatria, falsos ensinamentos, isso é até hoje, e com certeza vai continuar até a vinda de Jesus. Jesus está próximo de voltar.
Nós falamos que quando a apostasia aumentar, Jesus vai voltar, e está aumentando demais a revolta contra Deus, a revolta contra a igreja do Senhor Jesus, e isso é um indício que Jesus está voltando, e breve as trombetas vão soar, nós vamos ouvir daqui, e nós vamos encontrar com Jesus na eternidade. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus. Palavra de Deus para essa semana, ficar firmes no amor e na mansidão e na fé, e entender a posição que o dinheiro tem nas nossas vidas, né? Tem muita coisa na frente, muita coisa. Nós temos que levantar cedo para pagar as nossas contas, e aquilo que for da vontade de Deus vai acontecendo, e se Deus der muito dinheiro, amém, mas que aquilo ali sirva para o nosso bem, nós possamos ter para repartir. Isso é o que importa para todos nós. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nessa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração nas manhãs de domingo. O Senhor não tem deixado faltar a presença do Senhor, o amparo do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, eu peço ao Senhor agora que abençoe a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida de todos. Abençoamos cada lar aqui que está representado. Ó Pai, que em nome de Jesus as bênçãos do Senhor cheguem a cada um. Ó Pai, que em nome de Jesus as promessas do Senhor alcancem a todos. Pai, que todos possam desfrutar da proteção do Senhor durante essa semana. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, coisas maravilhosas vão acontecer na vida dos Teus servos. Pai, aqueles projetos, ó Deus, que estão engavetados, Pai, que em nome de Jesus essa semana o Senhor abençoe, ó Deus, projetos antigos, ó Pai, demandas na justiça, nós agora liberamos no mundo espiritual em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida de todos, ó Deus, ó Pai, que a presença do Senhor acompanhe a cada um em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor e Deus abençoe vocês.